Vamos lá então, eu gostaria de convidar vocês a abrirem aí as suas Bíblias ou ligarem elas em 2 Samuel, um texto aí que todo mundo já conhece, sabe de cor praticamente, é muito conhecido, 2 Samuel capítulo 11, e nós vamos ler somente do versículo 1 ao 5, como base da nossa mensagem de hoje, tá bom? Então, 2 Samuel, o segundo, porque é o livro, né? Samuel, capítulo 11, versículo 1 ao 5. Amém? Todo mundo aí? Ligou, se achou, se encontrou? Diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Olha só que coisa linda aconteceu. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito. Estava dormindo até tarde o rapaz, tá vendo? É aqui o perigo das férias. E andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. E era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Nossa, pedreira, não é? Eu acredito que a maioria aqui, se não a maioria, praticamente todos já ouviram essa história antes. E eu gostaria de pregar hoje sobre um tema que eu falei na escola no ND Connection, algumas semanas atrás. Eu quero falar sobre tentação hoje para vocês, mas eu quero fazer uma pergunta e eu quero utilizar como introdução aqui para vocês. Quantos estão acompanhando o que está acontecendo com o jogador Neymar? Todo mundo? Accused of sexual assault. Não é? Olha só. Ele está sendo acusado, escuta aqui. Ele está sendo acusado de estupro, de violência e agressão. É lógico que isso está sendo investigado. Não existe ainda uma conclusão do caso. Quero deixar isso bem claro, né? Está sendo feito investigações, depoimentos, né? Pegando depoimentos de outras pessoas para tentar encaixar as peças para saber realmente se ele é culpado ou se a moça talvez esteja inventando essa história, né, com a ideia de extorquir dinheiro, pegar dinheiro dele, ou simplesmente fama, né, ficar aí na mídia, né. E aí, o que eu achei interessante foi um post que a mãe dela fez, que a mãe dele fez, e ela escreveu: meu filho, está na hora de você voltar para Jesus. Então, o tema da minha mensagem, que não podia ser mais atual do que essa, é: cuidado, Neymar. Nossa! Cuidado, Neymar. Tá bom? Então eu gostaria de usar essa situação, essa história como ilustração e exemplo para você como que as coisas podem acontecer na nossa vida. Quando a gente lê a palavra de Deus e ouve versículos como: o diabo está ao vosso derredor, rugindo como um leão, esperando o momento em que ele possa te atacar. A Bíblia também diz, vocês sabem disso, João 10:10 diz que o diabo vem somente para roubar, matar e destruir. E esse aí é o objetivo dele.
Se a gente pode colocar um ministério para o diabo, o ministério dele é esse: roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas uma coisa a gente precisa entender: o diabo está constantemente procurando derrubar, principalmente, é claro, os cristãos, os filhos de Deus. O nome dele é Satanás. O significado é adversário. Ele é seu inimigo. Ele te odeia, tá bom? Não adianta orar por ele, não adianta orar pela conversão dele, não adianta orar para que ele se arrependa, não adianta. Entendeu? Ele se corrompeu e ele se tornou inimigo de Deus e inimigo do ser humano. Agora a Bíblia também diz, né, em Tiago, na epístola, né, na carta de Tiago, capítulo 1, do 12 ao 16, que nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças, ou seja, pelos nossos próprios desejos, tá bom? A gente vai falar mais sobre isso, tá? Mas olha só que interessante, esse texto que nós acabamos de ler, eu não sei quantos são dessa época, mas eu preguei algum tempo atrás, há alguns anos eu posso dizer, o perigo das férias. E é interessante que sempre eu penso nessa mensagem que eu preguei justamente no período das férias. Então eu acho que está muito assim, num contexto perfeito para vocês ouvirem essa mensagem, tá bom? Primeiro usando como exemplo a vida do Neymar, mas também a de Davi, que estava de férias, tudo tranquilo, tudo favorável, né? Tranquilo, tá favorável. Acordando tarde, como diz aqui, passeando, ou seja, não tinha compromisso nenhum, não tinha responsabilidade nenhuma, estava tudo tranquilo, caçando sarna para se coçar. Ou talvez, como diz lá no Brasil, procurando chifre em cabeça de cavalo. Entendeu? Olha só o que aconteceu. Algumas coisas aqui que mostram esse texto. Escuta aqui. Primeiro que era tempo de guerra. Normalmente, naquele período, os reis saíam de guerra para guerrear, para conquistar algumas terras, algumas cidades, algumas coisas. Ele resolveu mandar os seus soldados, mandar a sua tropa, mas ele decidiu ficar tranquilo. Número 1. Em segundo lugar, Davi não foi, ficou de férias, e estava ele sem nada para fazer. Cuidado com isso. Só um PS, I love you, para vocês, tá? Cuidado quando você tiver sem nada para fazer. Muito perigoso. Tem outro ditado que diz que mente vazia é a oficina do diabo. Quantos já ouviram isso? Sua mãe, seu pai já deve ter falado isso 300 mil vezes para você. Mente vazia é a oficina do diabo. Porque geralmente, quando você está muito ocioso, muito tranquilo, sem nada para fazer, você começa a pensar em porcarias, tá? Então cuidado com isso. Então ele estava sem nada para fazer. Aí outra coisa, ele estava vendo o que não devia ver. Ele observou. Fala, Senhor. Ele observou uma mulher que mesmo a Bíblia diz que ela era muito formosa. E ele, pelo jeito, ele falou assim: isso muito me interessa em nome da ciência. E ele ficou observando a moça tomando banho e mandou chamar a moça. Escuta isso aqui, gente, olha só. Ele pergunta quem é, eles falam quem ela era, falam quem eram os pais e dizem mais ainda: ela é esposa de Uzias. Urias, perdão. Vou confundir com o rei, calma. Olha só, Urias. Ou seja, ele passa por cima da informação que ele tinha. Pô, eu sei que a mulher é casada, por que eu vou cheirar ali? Você tá entendendo?
Mas mesmo assim, ele fez com que trouxessem a mulher. Porque ele era rei, ele tinha autoridade, tinha poder para isso. O fato é que eles tiveram relação e ela engravidou. E aí depois disso, vieram algumas pequenas, para não dizer assim, desastrosas consequências. Primeiro que a mulher engravida. Complicou, né, meu irmão? Complicou. O marido estava na guerra, como é que ia provar que ia ser dele? É osso. Depois você vai perceber o seguinte, que Davi, para sair da bronca, para resolver o que no Brasil chama BO, já ouviu falar isso? Boletim de ocorrência. Para resolver o BO, ele simplesmente faz o seguinte, olha, coloque ele na frente da batalha, porque assim ele vai morrer com certeza, e eu, fico de inocente na parada e resolvi. E assim eles fazem, e Urias morre na batalha. Só que Deus não fica nada satisfeito com a posição de Davi. Urias morre, Davi espera passar o tempo de luto e ele se casa com Batseba. E aí acontece o seguinte, a criança morre. Eu não estou falando esse tipo de coisa para você, falando a respeito das consequências para te assustar ou para te dizer que Deus é um Deus severo, que vai arrepiar em cima de você quando você der um vacilo. Mas a Bíblia diz o seguinte, que de Deus não se zomba, ou seja, com Deus não se brinca. Não pense você que Deus é palhaço. Vou usar aqui a expressão bem clara, porque muita gente hoje está se escondendo atrás do amor e da graça. Amor e graça de Deus não significa, escuta isso, permissão para pecar. Vou repetir. Amor e graça de Deus não significa permissão para pecar. Amém? A Bíblia diz assim, eu sou santo e só existe uma maneira de você passar a eternidade com Ele. Você precisa se santificar. Amém? É osso, né não? Aí eu quero pular para o capítulo 12, porque acontece uma história muito bacana, em que você vai perceber como que Deus reagiu a isso tudo que Davi fez. Olha só que lindo. Logo aí na sequência então. Capítulo 12, versículo 1. Diz assim, o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado, um grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e que em sua casa crescera junto com os seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante, um homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado, para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, escuta isso aí, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. E disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, tu és o homem. Pauleira, hein? Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa do teu Senhor, e as mulheres de teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas.
Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, escuta isso aqui, olha que consequência pesada. Agora, pois, não apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres, tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel, perante o sol. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou, e o teu pecado não morrerás. Aí depois, se você tiver curiosidade, eu te aconselho ler o restante dessa história, muito legal. Mas você vai perceber tantas consequências ruins que Davi colheu por causa de uma ação errada dele. Se você ler a história de Davi a partir daqui, você vai ver que Absalão possuiu, ou seja, teve relação com as concubinas, com as outras mulheres do próprio pai, no próprio terraço do palácio. Você já pensou? O próprio filho. Aí você vai ver que filho, um estuprou a irmã, aí o outro mata o outro. Tô aqui meio que só resumindo para você o tanto de coisa. Depois o menino se rebelou contra o pai, querendo ser rei no lugar do pai, e acabou sendo morto pelo exército do próprio pai, porque tudo foi gerado por causa de uma pequena tentação que se tornou em intenção, vontade, desejo, e chegou a se consumar o fato. Então, algumas coisas aqui a respeito da tentação que eu quero dizer para vocês. Primeiro, o que é tentação? Lógico que com certeza você já tem uma boa ideia do que seja. Mas tentação significa instigar. Ou seja, é como se eu dissesse aqui para o Samuel, vai Samuel, faz isso Samuel, vai. Eu estou instigando o Samuel, entendeu? Faz isso Samuel, vai, pega isso aí Samuel, pega isso aí, entendeu? Eu estou incentivando ele a fazer algo. Instigar significa indução para o mal. Induzir para o mal. E isso a gente fala aqui constantemente. Escolha as suas amizades. Eu posso te dizer que, olha só, as suas amizades vão determinar como que você vai passar a sua juventude, principalmente aqui nessa terra. Principalmente aqui nos Estados Unidos. Tá? Porque muitos deixaram lá os seus amigos no Brasil, chegaram recentemente, né? Os meninos aí já tinham amigos, às vezes um grupo de igreja e tal, e quando chegam aqui, começam a endoidar a cabeça, fazer amizades ruins, se envolver com gente ruim, e a Bíblia é bem clara, meu querido. As más conversações vão corromper os bons costumes. Se você andar com gente errada, mais cedo ou mais tarde, você vai fazer coisa errada. Pode ter certeza. Tá bom? Então, presta atenção. Então, é uma indução para o mal. Desejo intenso de algo que é geralmente considerado proibido. Tentação é isso. É um desejo profundo por alguma coisa que geralmente ela é proibida. Não é certo fazer, ou talvez ainda não está no seu momento de fazer isso. Tá bom? Importante você saber e entender que a tentação, somente a tentação, ela não é pecado. Todo mundo entende isso? Todo mundo sabe disso? Levanta a patinha para eu ver. Levanta. É importante você saber disso.
que a tentação, ela não é pecado. Dá um exemplo, né? Todos nós vamos passar por tentações. Todos nós, às vezes até que quase que diariamente, a gente vai enfrentar tentação. O melhor exemplo de tentação na Bíblia está em Mateus 4 e Lucas 4, onde fala a respeito da tentação de Jesus. Amém? Ali a Bíblia diz que Jesus ele foi conduzido, guiado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tá bom? E ali depois a gente vai dar uma passada nesse texto, porque tem muitas coisas interessantes. Mas olha só, um exemplo. Depois de 40 dias e 40 noites que Jesus estava jejuando, tá? Tudo indica que era só a base de água, só a base de líquido, tá? Diz que o próprio capetão apareceu para ele para tentá-lo. E a primeira coisa, a primeira proposta que ele fez para Jesus, qual foi? Jesus, por que você não transforma essas pedras em pães? Uma pergunta para você, Jesus poderia fazer isso, sim ou não? Claro. É. Mas se ele cedesse à tentação, ele estaria pecando. Mas o que ele responde para o diabo? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E Jesus entendia que aquilo ali, escuta isso, vamos dizer que ele cedesse à proposta do diabo, transformasse as pedras em pães. Ele ia dar uma baita de uma legalidade, uma autorização para o diabo ter acesso na vida dele. Porque é lógico, ele fez aquilo que o diabo propôs a ele fazer. Só que aí é o seguinte, ele come, ele se alimenta, ele fica satisfeito. Só que daqui, depois de algumas horas, o que ia acontecer? Ele ia sentir fome novamente. Então, muitas vezes, escuta isso aqui, o resultado da tentação, ela resolve um problema temporário. Escuta isso. Resolve um problema temporário, mas não definitivo. Jesus ia voltar a ter fome. Por exemplo, não tem nenhuma criança aqui, né? Vamos falar de uma coisa aí que é comum hoje em dia. A pornografia, a masturbação. E resolve o problema definitivamente? Não. É o temporário. Você está entendendo? Não resolve o problema. As tentações que o diabo coloca e propõe para você é para resolver um problema que a gente chama de uma forma paliativa. Ou seja, temporária. Tá? Ela serve, sim, simplesmente para ajudar você a resolver um problema aqui e agora. Mas daqui um dia, daqui uma semana, daqui um mês, você vai estar com o mesmo problema. Agora, por que eu também posso dizer que tentação não é pecado? Primeiro, porque Jesus foi tentado e ele não pecou. Em Hebreus 4, versículo 15, diz assim: e Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. Você está entendendo? Então Jesus ele foi tentado em todas as áreas da vida dele. Tudo que você imagina que você já passou por tentação, Jesus também já passou. Mas ele nunca cedeu à tentação, porque ele nunca pecou. Você está entendendo? Todo mundo está aí comigo? Firmeza? A Bíblia diz em Tiago 1, 12 ao 16, que Deus ele não tenta ninguém. Isso é importante você saber. Ele pode até permitir que alguém, como foi com Jesus, permitir a pessoa de ser tentada. Mas Deus diretamente não tenta ninguém. E ali em Tiago diz que nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças e pelos nossos próprios desejos. Pode pensar aí no que você às vezes dá uns vacilos, dá umas pisadas na bola, se não é algo que é dentro de você, que é vontade, que é tendência sua, que é fraqueza sua. Tá aí dentro de você. Tá entendendo?
Somos então tentados pelos nossos próprios desejos. Algumas áreas comuns entre os jovens, não só entre os jovens, mas áreas comuns em que você percebe as tentações. Dinheiro. Tanto no sentido de roubar, rasgado, né? Tanto no sentido de roubar, pô, tá ali, meu pai não vai ver, minha mãe não vai ver, o fulano não vai ver, olha só aquele celular, olha só aquilo ali, olha só aquilo lá, olha só aquele headphone ali dando sopa de bobeira, né? Tentação, entendeu? Que eu posso ter vantagem, pô, o cara esqueceu ali, eu vou pegar, vou levar, olha um iPad dando sopa aí, olha não sei o que, você tá entendendo? Dinheiro. A vida adulta não é diferente, não, né? As pessoas às vezes são tentadas nos seus business, nas suas negociações, né? Naquilo que eles podem às vezes tirar vantagem de uma outra pessoa, você tá entendendo? Então, dinheiro. Vocês que estão na escola, grades. Acho que eu vou fazer uma colinha aqui, ninguém vendo. Ninguém vendo, né, Pedrinho? Pode ou não? Eu não fazia, mas... Muito bem, muito bem. Escrever na mão, escrever na sei lá onde. Né? On your caps, like right here, right here, on their ball cap. Na época eu era pecador, eu colei já na minha vida, eu confesso. Inside my shoe. And then, like, I just have to take Colava cola assim no meio das pernas, no one. ensinando podridão pra vocês, ó. Mas Jesus já me perdoou. Eu não era cristão, tá? Então, assim, é uma justificativa que eu uso sempre, eu não era cristão. But even if you did it as a Christian, you'd still be forgiven because you asked for forgiveness. Sim, Amen. claro, amém. Outra coisa, mentiras. Todos nós somos tentados a mentir às vezes. Por exemplo, you got caught. Você foi pego fazendo o que não devia. Ah, mas, não é assim? Desculpa. Todo mundo é tentado, né? Mentir para se defender. Ah, não, foi a minha amiga, a Wendy, que me deu. Pediu para eu guardar para ela. Oh, Olha que onda. Que isso? Tem umas paradas assim, entendeu? Transfere, joga, mente para poder, né, escapar. É uma tentação. Algum tipo de benefício ou algum tipo de prazer. Muito comum está ligado ao dinheiro. Escuta, essas talvez sejam as 4 mais fortes a nível de tentação. Dinheiro, poder. Na fase de vocês é reputação, né? Reputation. Né? No high school é reputation. Se eu tô no football team, né? Tem uma reputação. Você não sei o quê. Então, poder, reputação, sucesso, fama, sexo. E aí vem drogas e aí em diante. Alguns exemplos que você vê de pessoas caindo constantemente nisso. Políticos, artistas, músicos e até mesmo, minha gente, pastores. Caem por causa de dinheiro, caem por causa do sexo, caem por causa da fama, caem por causa do orgulho, caem por causa do sucesso, porque essas coisas estão o tempo todo nos rondando. E a gente tem que vigiar muito. Amém? A Bíblia diz: não ameis o mundo e nem no que no mundo há. Desejo da carne, cobiça dos olhos, ou seja, o desejo dos olhos, né? E vaidade da vida, alguma coisa assim. Presta atenção aqui, gente. Vamos lá. Às vezes o diabo usará até mesmo argumento bíblico
você. Olha que loucura, em Gênesis capítulo 3, na queda do homem, o diabo teve a petulância de dizer para a mulher assim: foi assim que o Senhor disse? Para confundir a ela. Você está entendendo? Então o diabo às vezes vai até utilizar do próprio evangelho, da própria palavra, do próprio cristianismo para falar assim: olha, não tem tanto problema. Ah, a graça de Deus é tão linda. O amor de Deus, ele é tão bom. Pode fazer, depois ele te perdoa. Ele já pagou pelos teus pecados na cruz do Calvário. Pode fazer. Não é louco isso? Às vezes até no nosso inconsciente. A tentação, como eu disse no caso de Jesus, algumas vezes vem de acordo com a nossa necessidade. E aí é difícil. Jesus estava com fome, não estava? E o diabo veio propor o quê? Suprir aquela necessidade. Você está entendendo? Às vezes você está carente. O capeta vai arrumar uma menina ou um cara para suprir sua carência. Fala, né? Chuta que é laço. Tem a musiquinha, né? Chuta, chuta que é laço. Depois vocês assistem lá no YouTube, bem bonitinho. Chuta que é laço, meu irmão. Mas exatamente por causa disso. Porque às vezes o diabo está observando e fala assim: ele está com essa necessidade, ela está com essa necessidade. Deixa eu colocar aqui uma pedra de tropeço mesmo para ele. Deixa eu colocar um trap, uma armadilha que vai fazer com que ele se arrebente. Que ele arrebente a cara dele. Deixa eu colocar o bait, né? Para falar assim logo de pescaria, que a gente tá bem fresh na cabeça. Vou deixar um baitzinho live assim, ó. Quantos já assistiram lá o Shark Tale, o Finding Nemo, o Baboso, hora seja. Fica assim o peixinho. Ó, peixão. Depois eu vou mostrar o tamanho do monstro que eu pesquei. O monstro submarino. Geralmente, como eu disse, vem de uma forma paliativa. Algo que serve para esconder ao invés de resolver. Tá? Algo temporário. Algo que não é definitivo. Não vai resolver o seu problema para sempre. Agora, uma pergunta, hein, pastor? Tudo bem, tentação não é pecado. Mas intenção é pecado? Quem acha que intenção é pecado? Estou com bad intention. Hã? Intenção é pecado, sim ou não? Sim. Então vamos para a palavra de Deus. Mateus está bem fresco na cabeça de vocês. Mateus capítulo 5, versículos 28. Vamos ler o 27. Fala de novo. 5, 27 em diante. Diz assim: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Olha só Jesus falando da intenção. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, já adulterou com ela. Lascou, meu irmão. Intenção é pecado. Enquanto você está sendo tentado, até aí tudo bem. Mas quando você fica com a intenção de fazer alguma coisa, já era, meu irmão. E olha só, ele vai mais fundo ainda. Ele diz assim, ó: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca ou lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e a lança diante de ti, pois te convém que se perca um dos seus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Vai chegar um monte de gente amanhã aqui sem o olho e sem as mãos, né? Não é para você fazer isso. Não é para você fazer isso. Repita comigo. Não é para eu fazer isso. Não é para eu fazer isso.
Senão vai falar assim, pastor, leu lá um texto bíblico que Jesus mandou arrancar o nosso zóio, a nossa mão. Não é, escuta. Existe uma linguagem na Bíblia chamada hipérbole. Chamada hipérbole, que significa uma linguagem de exagero. É quando alguém, ou principalmente Jesus usou de algumas vezes, falando alguma coisa de uma forma exagerada, para que você entenda, escuta, a seriedade disso, a importância disso. Jesus não está mandando ninguém arrancar o olho, arrancar a mão, mas Jesus está falando o seguinte, olha, isso é muito sério, e isso pode te levar para o inferno se você não cuidar. Você entendeu isso aí? Isso é muito sério e isso pode te levar para o inferno. Não muda a nossa visão? Ou seja, eu preciso cuidar mais. Eu preciso prestar mais atenção. Amém ou não? Amém. Glória a Deus, então. Agora, então, pastor, como eu faço para vencer a tentação? Como que eu faço para vencer a tentação? Eu vou dar alguns conselhos para vocês aqui, bem simples, bem básicos. Provavelmente você já ouviu isso aqui dezenas de vezes, mas eu só queria lembrar. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Colossenses, se eu não me engano, capítulo 3. Ele disse, olha, eu não me canso de dizer as mesmas coisas, porque eu sei que isso é segurança para vós. Meu irmão, se Paulo, que era Paulo, apóstolo Paulo, para mim está dentro da hierarquia, Jesus e Paulo vêm embaixo. Ele era o cara. E ele repetia as coisas. Quem sou eu para não repetir? Isso é doido. Olha só, número 1. Escuta isso aqui. Perceba quando você está sendo tentado. A Bíblia chama de discernimento, ou seja, entendimento. Tá? No inglês é realizing. Não é isso, dona Marissa? Realizing. Eu estou percebendo, eu estou entendendo que o que está acontecendo aqui é uma tentação. É a primeira maneira. Amém? Segundo, você percebeu e entendeu isso, começa imediatamente a confessar isso para Deus. Meu irmão, Jesus me ajuda aqui. O negócio é tenso. O negócio tá punk aqui. Se não for o Senhor aqui, o negócio vai pegar. Você tá entendendo? Sai correndo, meu irmão. Faz igual José. Se você não é forte igual Sansão, como diz o ditado, se você não é ungido igual Davi, corra igual José. Beleza? Confesse. Olha só a frase que bonita. Quem falou isso? Aquele que não confessa a tentação, confessa pecado. Haber-Uber. O fundador do... Não, tô brincando. Haber-Uber. Olha só, escuta, aquele que não confessa pecado, tentação, vai confessar pecado. Escuta isso aqui. Toda tentação começa pequena. E aí tem mais uma outra frase. Ninguém tropeça em montanha, meu irmão. Você tropeça em coisa pequena. Tá bom? Então, às vezes, você fala assim, isso é muito inofensivo, isso aqui não tem problema nenhum, isso aqui, I got this. Eu controlo. Pode deixar. Eu conheço meus limites, eu vou até onde eu quero. Você vai nada, louco. Ó, Jesus disse, hein? Que o teu espírito está pronto, mas a sua carne é fraca. Por isso, vigia e ora. Tá bom? Olha só, terceiro lugar, pelo Espírito Santo que nos assiste em nossas fraquezas. Romanos capítulo 8, se eu não me engano, versículo 28. Se alguém quiser confirmar, ou é 26 ou é 28, se Deus quiser. Olha, diz que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. E ele intercede por nós
com gemidos inexprimíveis. Não é legal isso? Você tem o Espírito Santo de Deus que quer te ajudar, que quer te auxiliar a você vencer qualquer tentação na sua vida e qualquer fraqueza na sua vida. Qual que é o versículo, filha? Achou? Ué, gente. Romanos 8. Maybe. 26, because 28 is Deixa eu ver aqui, ó. 26, gente, 26. Também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26, amém? O Espírito Santo quer te auxiliar, quer te ajudar, e ele quer interceder por você, ou seja, cuidar de você, para que você não caia numa fraqueza. Tá bom? Vamos lá, pela palavra de Deus. E aí eu te falo o seguinte, usando novamente como exemplo a tentação de Jesus. Por 3 vezes o diabo veio e fez propostas para Jesus. Por 3 vezes Jesus respondeu com a palavra de Deus. Agora um segredinho para você aqui a respeito disso. Quando você perceber que você está sendo tentado e você quiser utilizar a palavra de Deus, faça com voz audível. Fale em voz alta. O diabo não sabe o que está na tua cabeça. Ele só sabe aquilo que você está falando. O diabo só sabe o que está na cabeça de uma pessoa que está possessa. Tá? No máximo que você, cristão, pode ser é uma pessoa opressa, oprimida. Porque o diabo oprime. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6 que ele envia dardos inflamados. Quando fala da armadura de Deus, o que é dardo inflamado? É pensamentos malignos. Te oprime, te angustia. Você está entendendo? Então quando você vai falar, sai daqui, diabo, agora, em nome de Jesus. Fica com o diabo mesmo. Repreende o diabo. O negócio de Satanás aí tá num outro nível aí de guerra. Olha só. Então, através da palavra de Deus. Em quinto lugar, através da oração. Reconhecendo diante de Deus que precisa da ajuda dele. Mateus 26, 41 diz que nós devemos vigiar e orar. Olha só, Gênesis 4, 7. O que Deus falou para Caim antes de Caim matar Abel. E isso aqui é um perfeito exemplo. Caim estava sendo tentado a matar Abel. Ou seja, ele estava com um pensamento maligno. Eu vou matar esse desgraçado. Mas olha só o que Deus fala para ele. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Olha Deus falando com Caim. Se todavia procederes mal, escuta isso. Eis que o pecado jaz à porta. Está batendo, meu irmão. Essa tentação sua está batendo na porta. Aí olha só o que Deus fala para ele. O desejo será contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. Você está entendendo isso aí? Cabe a você dominar os seus desejos e as suas tentações. Tá bom? Amém? Mas a ti cumpre dominá-lo. Em sexto lugar, uma notícia boa para você. Mas se você cair, existe perdão de Deus para você. Amém. Amém? Existe um caminho de volta. Existe a graça de Deus. Existe o amor de Deus. Existe o poder do sangue de Cristo. Amém? Que nos lava, que nos purifica. Basta a gente se arrepender. Basta a gente reconhecer e voltar para a casa do Pai. Amém? A Bíblia diz em Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prospera. Ou seja, aquele que esconde, que não quer fazer nada, não quer falar nada, não quer contar nada, não quer confessar nada, nunca prospera. Mas a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Amém? 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo
para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Provérbios 24:16 diz que o justo pode cair 7 vezes, mas não ficará prostrado. O Senhor o levantará. Amém. Amém. Amém? Não é lindo isso? Considerações que eu quero fazer, considerações finais para a gente orar. Somos tentados em nossos próprios desejos. Se ele fez com Jesus, imagine conosco. Ele vem para te tirar e afastar do propósito de Deus. Esse é o propósito da tentação. Para te tirar e te afastar do propósito de Deus. Ele vem para trazer alternativas fáceis. Ele vem com mentiras e enganos, até mesmo distorcendo a palavra da verdade de Deus. Ele vem para trazer soluções temporárias. Vem com mentiras. Outra coisa, antes do tempo. Outra coisa seríssima. O diabo tenta em coisas que você pode ter no futuro, que você pode fazer no futuro, no momento certo, na hora certa. Mas ele tenta antecipar o tempo. A precipitar e adiantar as coisas. A intenção de produzir legalidade e autorização e até mesmo domínio e controle sobre a tua vida. Porque toda vez que você cede uma tentação do diabo na sua vida, o diabo começa a adquirir mais e mais autoridade sobre a tua vida. Mais domínio, mais controle. E começa a te manipular por causa disso. Uma notícia boa. Na tentação de Jesus encerra assim. Eu esqueci de anotar qual que é qual, mas a diferença de Mateus 4 e Lucas 4, o último versículo que fala a respeito da tentação, um diz assim: e vieram anjos e o serviram. Eu não lembro se é Mateus ou se é Lucas que fala isso. Significa que quando nós vencemos uma tentação, Deus manda a provisão. Vou repetir. Quando nós vencemos uma tentação, Deus envia sua provisão. Amém. Amém? No outro, que também eu não sei em qual que é qual, diz assim: e que o diabo se afastou até tempo oportuno. Sabe o que isso significa? Não vai ser uma vez só. Não pense que você venceu uma tentação e você fala, estou tranquilo daqui pro resto da minha vida. Até tempo oportuno. Mateus foi os anjos. Desculpa. Mateus 4, então os anjos vieram e serviram. Em Lucas capítulo 4, então fala que ele, o diabo, ele se afastou até tempo oportuno. Ou seja, ele vai continuar te tentando. Tá bom? Eu espero que essa palavra aí, cuidado, Neymar. Fique esperto, Neymar. Ele se envolveu com uma menina online em fevereiro. Vai responder. Essa Síria é doida. Começou a conversar com a menina, começou a comunicar, fotinho pra lá, pra cá e tal, mensagens. Vamos combinar em maio, combinaram, tal. Ele arrumou todo o esquema e deu no que deu. Então, cuidado, Neymar. Cuidado, Samuel. Cuidado, Caô. Cuidado, Yasmin. Cuidado, Cédric. Bruno, Júnior, David, Marissa, Rebeca, Nery, Cuidado, Murilo. Wendy. Nossa! Olha, Letícia, Pedro, Cuidado, pastor Murilo. Nelson. Cuidado, pastor Nelson. Carolina, Juliana, everybody. Vigia e ora. Cuidado pra nós. Eu quero fazer 2 orações com você. Você pode se colocar de pé. A primeira delas é uma pergunta retórica, mas eu quero orar com você. Você que está se sentindo extremamente tentado em relação a alguma coisa.
ou em relação a alguém. E a segunda oração, talvez você fale assim, pastor, ou não fala pastor, né? Fale, Deus, eu vacilei. Eu pisei na bola, eu caí numa tentação. E eu quero hoje pedir perdão a Ti. Pedir que o Senhor me dê estrutura e força para vencer isso na minha vida. Amém? Feche os teus olhinhos. Pai querido e Pai amado, Deus, primeiramente nós queremos Te agradecer, Te glorificar nessa noite. Porque o que há mais de tremendo aqui nesse culto, Senhor, é que o Senhor está presente. Que o Teu Espírito Santo está aqui. E a Tua palavra diz que é Ele que nos convence, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida de cada jovem, cada adolescente aqui, cada adulto, Pai, na Tua presença. Ó Deus, aqueles que querem confessar diante de Ti nessa noite, que estão sendo extremamente tentados, Senhor, por algumas coisas, ou talvez por algumas pessoas. Pai querido, eu quero clamar e suplicar pela vida de cada um aqui. Ó Deus, que venha do alto, Senhor. Ó Deus, sabedoria, graça, discernimento, Pai. Unção do Senhor que quebra o jugo, que quebra toda a opressão do diabo. Eu oro, Senhor, pela Tua armadura, cobrindo a vida desses meninos. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, pela cobertura do Teu sangue sobre eles. O sangue que redime, Senhor. Ó Deus querido, o sangue que purifica, que limpa, que santifica as nossas vidas, Senhor. Eu oro, Senhor, pela proteção dos Teus anjos. A Tua palavra diz, Senhor, que aqueles que são do Senhor, o maligno não pode tocar, Pai. Ó Pai querido, acampa os Teus anjos, ó Deus, ao nosso redor, Pai. Diz a Tua palavra. Ó Pai querido, em nome de Jesus, livra de toda tentação, livra de toda armadura, Senhor. Livra de toda cilada, de todo o trap que o diabo tenta, ó Deus, colocar sobre a vida deles, Pai. Para que eles tropecem, para que eles caiam. Pai querido, em nome de Jesus, guarda, livra, Senhor, a vida de cada um deles. De cada pessoa, Senhor, ó Deus, que de alguma maneira vai ouvir, vai assistir essa mensagem, que o Senhor possa guardar essas pessoas também, que o Senhor possa livrá-las de todo o mal, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu profetizo e eu declaro que, ó Deus, em lugar, Senhor, dessa tentação, que seja feita a Tua vontade, que seja cumprido, Senhor, o Teu propósito sobre a vida deles, em nome de Jesus, Pai. Dá a eles o Teu discernimento, Pai. Dá a eles, Senhor, a capacidade de perceber. Dá a eles, Senhor, a força, Senhor, o desejo de vencer realmente a cada tentação, Pai. Ó Deus, que eles possam, Senhor, ó Deus, priorizar, que eles possam, Senhor, valorizar a Tua presença na vida deles, a santidade, o temor do Senhor, ó Pai. Ó Deus querido, em nome de Jesus, coloca, Senhor, palavras nos seus lábios. Ó Deus querido, que o Espírito Santo, Senhor, ó Deus, esteja intercedendo por cada um deles, porque cada um deles possam estar sensíveis, Senhor, à Tua presença, à Tua voz, ao Teu toque, Senhor, em nome de Jesus. Que eles possam vigiar e orar, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus querido, mas se alguém aqui, Senhor, ó Deus, caiu em alguma tentação recentemente, ou caiu e não conseguiu, Senhor, se restaurar o relacionamento contigo, Senhor. Que nessa noite, Senhor, seja a noite, Senhor, deles poderem orarem a Ti, Senhor, buscarem a Ti, clamarem a Ti e dizer, Senhor, eu me arrependo. Eu quero confessar diante de Ti que eu vacilei, que eu pisei na bola, que eu fiz errado, Senhor. Mas que nessa noite eu quero Te pedir perdão. E que o Senhor possa, Senhor, através do Teu amor, da Tua graça, ó Deus, me limpar, me purificar, arrancar de mim, Senhor, ó Deus, toda a culpa, toda a condenação, em nome de Jesus Cristo, Pai. E que a partir de hoje, ó Deus, o meu relacionamento contigo seja completamente restaurado, Senhor, para a honra e glória e louvor do Teu nome, para que eu possa, Senhor, ó Deus, usar isso como testemunho, ó Deus, para ministrar sobre outras vidas, Senhor.
que talvez possam estar vivendo a mesma situação, pessoas que caíram em tentação e por causa disso começaram a se afastar de Ti. Usa cada um aqui, Senhor, como instrumento, como um vaso, Senhor. Ó Deus, para trazer essas pessoas de volta, para dizer que existe um caminho de volta, para dizer, Senhor, que existe o Teu sangue, o Teu nome, que existe a Tua cruz, que existe perdão, que existe o Teu amor, que existe a Tua graça, Pai. E que esse amor, conforme diz a Tua palavra, nada, absolutamente nada, pode nos separar do Teu amor, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Que a Tua bênção seja sobre cada um, Pai. Amém, meu Deus. Amém. Cuidado.